chegamos, hora de entrevista aqui nos Bastidores do Poder, porque há um projeto, uma proposta que extingue a ajuda de custo para mudança de parlamentares no início e fim também do mandato. Vamos conversar com o autor da proposta, o deputado Lucas Redecker, do PSDB. É um prazer em tê-lo aqui, deputado, nos Bastidores do Poder. Obrigado por nos atender. Prazer falar contigo, eu estou à disposição. E, deputado, o senhor poderia explicar um pouco melhor essa proposta, como que ela funciona, o que ela quer extinguir exatamente? Não, na verdade, quando os parlamentares se elegem e se reelegem, eles ganham um salário extra, tanto na entrada quanto na saída do mandato, né, que se chama o auxílio mudança. Isso foi constituído há muitos anos, em virtude de que há muitos anos atrás os deputados vinham com as famílias, enfim, para Brasília e recebiam esse auxílio extra, muitos chamavam também, auxílio paletó, auxílio mudança, enfim. Mas na minha avaliação isso é uma coisa 100% desnecessária e que não há, posso dizer assim, proximidade nenhuma com a realidade que nós vivemos hoje, né? Principalmente quando nós tratamos de comparar os nossos representantes, nós deputados federais, com a quem nós representamos, né? Não é admissível em que o parlamentar, que já vai receber, na minha avaliação, um salário muito diferente da normalidade, ele receba um salário extra porque está entrando no mandato, e outro porque está deixando o mandato. Eu comparo com a iniciativa privada, ou com qualquer cidadão. Se eu vou buscar um emprego em algum lugar, é evidente que se eu for trabalhar na cidade do lado da minha ou num outro estado, o empregador não tem a obrigação de me dar um salário extra para que eu faça a minha mudança e para que eu vá trabalhar, porque foi uma opção minha em trabalhar lá. E é a mesma coisa quando se concorre a deputado federal. Eu quando eu fui concorrer a deputado federal, foi uma opção minha concorrer a deputado federal e eu tenho que me organizar para ir a Brasília. Além do mais, de que o deputado federal, nós temos diversos apartamentos funcionais em Brasília, muitos não são ocupados, desocupados alguns, e também existe aquela opção do auxílio moradia, né, de deputados federais, em que muitos recebem. Então não há necessidade alguma, ao contrário, há necessidade de diminuir mais ainda os penduricalhos, e eu acho que é uma ação, e eu apresentei esse projeto, em virtude de que, umas 2 ou 3 semanas atrás, nós estamos debatendo o fim do auxílio mudança para os reeleitos, que é um outro absurdo. Imagina só, a pessoa é deputado federal, se reelege, ele continua no mesmo lugar que ele estava morando e ainda é concedido a ele um auxílio mudança por ter sido reeleito. No início do mandato, agora, no meu primeiro mandato como deputado federal, o dinheiro do auxílio mudança eu doei para 2 hospitais, um da minha cidade natal, que é Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e outro de uma outra cidade, um hospital que necessitava, que era a cidade de Taquari. E eu acho que nós temos que fazer essas mudanças, não são só essas. Aí eu posso dizer que a bancada do PSDB, através do nosso líder Carlos Sampaio, também apresentou um outro projeto que está entre tantos outros esperando a ser votado, que eu acredito que não vai ser votado, em que agora, durante a pandemia, diminuía o salário dos 3 poderes entre 20% a 50%, né? São muitos projetos que são apresentados com boas intenções, mas muitos também que demoram a tramitar dentro da casa e tantos outros que nunca vão tramitar e ter sua finalização concluída, né? Infelizmente. Oi, deputado, boa noite, Isabel falando aqui. A pergunta que eu ia fazer é justamente nesse sentido, né? A gente teve semanas atrás toda essa discussão em relação aos deputados reeleitos e aos deputados que também moram no Distrito Federal. Em ambos os casos, eles estavam com esse direito de mais de R$33 mil de verba extra, justamente para ajudar a custear mudanças, que no caso, a meu ver, não existem, afinal de contas já se mora no Distrito Federal, por ser do próprio DF ou já se mora no Distrito Federal porque já possui um cargo público, né? E a gente teve toda aquela reviravolta em relação a um ato da mesa diretora que depois acabou sendo revogado, então são auxílios que continuam valendo. O projeto do senhor é para exterminar esse tipo de ajuda para qualquer tipo de caso. Deputado eleito pela primeira vez no Rio Grande do Sul, como é o caso do senhor, ele não vai ter dinheiro pela proposta, não vai ter direito pela proposta do senhor de contar com esse auxílio da primeira vez que for morar na capital federal, é isso? É isso, mas não tem necessidade alguma, né? Porque quem se elege deputado federal, se vem a Brasília e quer trazer sua família, quer morar aqui, primeiro,
qualquer outra pessoa teria que alugar um apartamento do seu salário e fazer essa mudança. Vamos, eu acho que comparar com uma realidade, né? Segundo, mesmo que tu tenha um custo, tu tem apartamento funcional que o básico tem sofá dentro, tem cama, tem geladeira. Espera passar um mês, tu não tem dinheiro, se o deputado se elegeu, não tem dinheiro, tá sem dinheiro, espera passar um mês e recebe o salário e faz a mudança que ele quer. E são apartamentos excelentes, né, deputado? Convenhamos, são apartamentos na área nobre da cidade. São apartamentos bons, bem localizados, grandes, claro, alguns com uma manutenção muito antiga, porque são apartamentos de 50 anos de idade, mas muito bons. Eu, particularmente, resido num. E residi quando era mais jovem, meu pai era deputado federal, também em Brasília, e não vi problema nenhum, ao contrário, melhor que muitas moradias do Brasil. Então eu acho que não há necessidade nenhuma de auxílio mudança nesse momento e nem em momentos futuros, e eu acho que a gente tem que começar, posso dizer assim, a se aproximar um pouco mais da realidade do cidadão, o Congresso Nacional, né? E não só o Congresso Nacional, o Judiciário da mesma forma, tantos outros poderes que nós sabemos dos privilégios que existem e que nós, infelizmente, pagamos a conta de muitas injustiças. Agora, também tem tantos outros encaminhamentos que alguns poderes têm e que são justos, mas eu acho que o injusto e o excesso, ele tem que ser combatido e evitado. Estamos conversando com o deputado federal Lucas Redeker. Deputado, e como que, claro, isso deve ser muito impopular entre os parlamentares, né, essa proposta. Como é que isso está sendo articulado aí no Congresso? Já tem bastante apoio? Como é que está a situação aí em Brasília? Olha, eu conversando pelo menos com os deputados mais próximos a mim, da minha bancada, tem tido um apoio bem positivo, assim, né? Alguns deputados, é porque houve uma renovação muito grande. E tem um grupo de parlamentares, eu acho que nessa legislatura, que entrou com esse espírito de fazer diferente, de mudar, de um choque de realidade dentro do parlamento, né? E isso eu acho muito positivo. Eu creio que se esse projeto, né, chegar ao plenário para ser votado, eu duvido que ele não vai ser aprovado. Porque muitos que vão ser contrários, né, ao projeto, mas não vão votar contrários em virtude da repercussão política que isso pode dar para eles mesmo nas bases, né? Mas eu não escutei até agora de nenhum deputado me dizendo assim, isso é uma loucura, tem que parar, não sei o quê. Ao contrário, eu conversei, por exemplo, quando eu apresento meus projetos, eu ligo para o nosso líder do partido, da bancada, que é o deputado Carlos Sampaio. E foi o deputado que me apoiou, concorda, enfim. Então, assim, dentro do PSDB a gente tem uma diretriz bem positiva. Agora, claro, vamos ver como vai ser a tramitação, porque como nós recém apresentamos, pode ser que ele demore um pouco mais para tramitar, até em virtude da pandemia, porque tudo que está indo para o plenário é por acordo, ele tem que passar pelas comissões ainda, enfim. Então tem ainda um caminho longo pela frente. Mas eu vou precisar não apenas dos meus colegas me apoiando, mas também da população, né, indo lá nas redes sociais, pedindo para os deputados para que seja votado, enfim, isso é importante, porque nas últimas duas eleições, nessa legislatura na anterior também, toda a pressão através das redes sociais, ela tem tido efeito e resultados, né? Portanto que muitas vezes, tanto nas assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, prefeituras, governo do estado, enfim, muitas decisões que foram tomadas, no meu estado, pelo menos no Rio Grande do Sul, eu vi muitas câmaras de vereadores, os vereadores aumentando seu próprio salário, e a pressão foi tão grande nas redes sociais depois, porque as pessoas conseguem se mobilizar, que eles tiveram que reverter. Então, acho que esse é um ponto positivo, né? Deputado, o senhor, quando foi eleito, abriu mão desse benefício? Sim, na legislatura agora de deputado federal, sim, eu recebi e doei para 2 hospitais. Né? Esse benefício eu teria 2 opções, abrir mão e o dinheiro voltar para a Câmara dos Deputados e, consequentemente, ser utilizado para outra coisa, ou eu fazer uma doação. Eu preferi fazer uma doação para 2 hospitais, um da minha cidade, em que eles compraram material para UTI pediátrica, e outro de uma cidade pequena, que é uma cidade de Taquari, que é uma cidade em que eu tenho uma relação política muito grande, e conheço a necessidade do hospital, que eles também compraram um aparelho lá para utilizar no ambulatório. Muito bem, né? O exemplo começa com os parlamentares, né, deputado? Outra coisa, na Câmara já tramitam outros projetos com esse tipo de proposta também, para essa redução dos famosos penduricalhos. O senhor tem conhecimento dessas outras propostas? Sim, existe um projeto do deputado Pedro Cunha Lima,
que acaba com todos os penduricalhos, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio combustível, enfim. Ele é um projeto, eu inclusive eu assinei, é uma PEC que eu subscrevi. Fui, acho que um dos primeiros a subscrever, que é o deputado Pedro Cunha Lima, apresentou, mas até agora ele não conseguiu todas as assinaturas para que ele comece a tramitar. Deputado, estamos conversando aqui com o deputado Lucas Redeker, ele é do PSDB do Rio Grande do Sul, ele é autor dessa proposta que extingue essa ajuda de custo para mudança de parlamentares no início e também ao final do mandato. Outras discussões que se tem, eu estava até dando uma olhada aqui, aliás, é um bom exercício para você ouvinte, viu? Quando você abre o perfil de um deputado no site da Câmara dos Deputados, você consegue checar se ele recebe auxílio moradia, você consegue ver informações sobre salário mensal bruto, sobre o pessoal de gabinete. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, deputado, é que além do senhor não ter contado com essa ajuda, né, que o senhor disse que abriu mão, o senhor também não recebe o auxílio moradia. Como é que o senhor vê essa discussão na Câmara nesse momento? Tem espaço também para se extinguir isso? O auxílio, assim, qual é a minha avaliação? Nós temos apartamentos funcionais, como falamos anteriormente, né? Desses apartamentos funcionais, alguns até estão desocupados, ociosos. Porque eu vou receber auxílio moradia se a estrutura da Câmara me permite morar em um apartamento, né? Então eu acho que é uma questão de lógica. Eu não condeno quem receba auxílio moradia, eu não sou favorável ao auxílio moradia. Principalmente quando nós tratamos não apenas do legislativo, mas também se nós vamos tratar, por exemplo, do judiciário, né? Porque um desembargador ou um juiz deva receber auxílio moradia. Não tem nexo isso aí. São penduricalhos que os poderes vão acumulando justamente para não passar por aquela ampliação de salário que poderia ser, de certa forma, né, muito traumático, né, publicamente, e aí se começa a constituir penduricalhos, aí se constitui auxílio creche. Só que isso, na minha avaliação, acaba sendo ruim para todos, inclusive para a desmoralização do próprio poder, né, que constituiu aquilo ali. E eu acho que nós já estamos, nós como representantes, já estamos tão desmoralizados muitas vezes, porque somos generalizados, e eu acho que chegou o momento de nós nós termos que dar exemplo, né, e eu acho que o exemplo é justamente não apenas apresentando a proposta, mas também mostrando que não faz, né, esse tipo de coisa, né. Então, particularmente, o auxílio moradia eu não quis receber, o auxílio mudança eu doei. Então, tem assim, eu sou muito de acordo com aquilo que eu penso, que eu acredito, né. Então, eu sempre digo aquilo que eu possa defender, que eu acho necessário. Então, acho que tem essas ponderações, tem que ser feitas por cada parlamentar, e o melhor de tudo é que nós temos de 4 em 4 anos eleições, e as pessoas podem julgar, e o portal da transparência, as redes sociais, né, e a própria internet nos dá a condição das pessoas avaliarem o posicionamento de cada parlamentar, se ele merece ou não, de novo, o voto para ser representante, caso venha a reeleição. Deputado, há uma expectativa de votação ainda nessa semana, mês de outubro? Há uma expectativa de data para essa votação? Desse projeto do auxílio mudança? Isso. Não, esse vai demorar porque ele tem que tramitar ainda. Como nós estamos com as comissões sem funcionamento, apenas o plenário, a tendência é voltar a semana apenas a comissão de orçamento, nós precisamos que passe pelas comissões de mérito. Então, a partir, eu acho que das próximas semanas, o presidente da Câmara, ele retoma a normalidade das comissões, que estão paradas, e aí a gente começa a ter essa tramitação. E aí vai depender muito do interesse, né, interno dentro da Câmara, porque na Câmara dos Deputados, quando se tem interesse de aprovar um projeto de forma rápida, ele pode ser aprovado em poucos dias, né, em poucas semanas. E quando se tem interesse de não aprovar e que não ande, ele passa mais de 10 anos, muitas vezes, tramitando e não é votado. Por isso que essas discussões precisam ser provocadas, né, deputada? A gente está aí também com a discussão da reforma administrativa, que está um pouco apagadinha, né? A gente está falando tanto de reforma tributária, mas está lá, o projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional e não atinge os parlamentares. Esses penduricalhos todos que a gente está falando, nada disso entra na reforma administrativa. O senhor vê algum espaço? Esse ano a gente sabe que é complicado, mas para o ano que vem, de se incluir essa discussão também na reforma administrativa?
Olha, é extremamente necessário a reforma administrativa. Eu creio que foi uma ação positiva do presidente Bolsonaro, mas não completa, né? Porque não incluiu o Legislativo e o Judiciário. Eu inclusive, já assinei uma emenda do deputado Kim Kataguiri, que inclui os outros poderes. Eu fui um dos primeiros deputados a assinar. A minha intenção era fazer essa emenda, mas como já existia, eu participei na assinatura. Eu acho que nós temos urgência em fazer todas as reformas. A tributária e administrativa são importantíssimas. A tributária principalmente porque a gente consiga achar um modelo, né? E eu sempre digo, o grande desafio é o seguinte: qual reforma tributária nós vamos aprovar? A reforma que passa no Congresso ou a reforma que o Brasil precisa, né? Porque dentro do Congresso há vários interesses. Porque nós temos diversos representantes, deputados que representam vários segmentos, né? Então, se nós vamos tratar, por exemplo, de representantes, deputados que defendem corporações públicas, numa reforma da Previdência, a gente sabe que a tendência é querer trancar a reforma da Previdência. A reforma administrativa da mesma forma, quem representa funcionários públicos vai querer diminuir e desidratar a reforma administrativa. Então nós temos que entender qual reforma administrativa e qual tributária a gente vai conseguir aprovar no Congresso, dando resultado para o país e para a população. Eu acho que a inclusão desses dois poderes, do Legislativo e do Judiciário, na reforma administrativa é muito importante. Eu tenho visto aí principalmente nas minhas redes sociais, os funcionários públicos se manifestando contra a reforma administrativa, enfim, mas a reforma administrativa, na minha visão, ela está ainda bem flexível, porque ela ela só vai atingir os próximos funcionários que virão pela frente, não os funcionários públicos que estão na atividade. Então, quem está na atividade da função pública está protegido pelo Estatuto do Servidor Público. Agora, por outro lado, o servidor que trabalha e que é competente, ele vai ser valorizado, porque não existe nós estarmos em 2020 e não termos avaliação de resultado de servidor público. Qualquer empresa privada no mundo, qualquer lugar do mundo, dentro da tua própria casa, se tu contratar uma pessoa para trabalhar contigo, se ele não trabalhar de forma correta, ele vai sair. E se ele for um bom funcionário e tiver competitividade no mercado, pessoas que quiserem um funcionário que nem ele, tu vai ter que aumentar o salário dele. Agora, por que o servidor público não pode ser avaliado? Qual é o medo do servidor público ser avaliado? Eu conheço servidores públicos excelentes, que trabalham muito, que são muito competentes. Outros já nem tanto. Então nós temos que ter essa diferenciação. Mas o nosso grande objetivo é tentar fazer com que a reforma administrativa e a tributária sejam votadas e discutidas o quanto antes, mas não, de certa forma, atropeladas, porque daqui a pouco nós podemos fazer uma reforma tributária aí e pode, quem sabe, até prejudicar mais do que ajudar, dependendo como ela vai ser discutida e a pressa que ela vai ser votada. Deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Volte mais vezes. Boa noite. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo. Forte abraço. Deputado. Obrigada.